pessoal, sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questão. Dessa vez uma questão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tá? Última prova. Bom, primeiro eu queria deixar claro que aqui não vai nenhuma crítica, né, à banca da SpaceX, tá? Apenas a finalidade é orientar os alunos, os assinantes do canal. A questão mais difícil da prova da SpaceX, ela foi tirada desse livro aqui, Problema de Cálculo de Probabilidades, tá? É um livro espanhol. A questão está na página 195 e é a questão 17, tá? Bom, apenas sofreu uma ligeira adaptação, tá? O que o problema fala? Fala o seguinte: você tem um segmento retilíneo. Então, vamos pegar aqui um segmento retilíneo, tá? Vamos chamar esse segmento de AB. Extremidades A e B. E vamos pegar dois pontos aí para dividir em três partes iguais, né? Porque o segmento, aliás, três partes iguais não, o segmento retilíneo se divide ao acaso em três partes. Para dividir em três partes, eu vou precisar de dois pontos aí. Tá? Para ser fiel aqui à bibliografia, eu vou pegar um ponto P e um ponto Q. Certo? Bom, vamos chamar esse ponto AB, melhor, esse segmento AB, vamos chamar de X. E esse segmento AP, melhor, chamar AB de A, AP de X e BQ de Y. Deixa eu ver se para ser fiel direitinho. AB igual a A, AP igual a X e BQ igual a Y. Para ser fiel, né? Ó, a primeira coisa que a gente tinha que perceber é o seguinte: quando você tem três segmentos para formar, três segmentos retos para formar um triângulo, é necessário que aconteça um fato simples, que é cada lado, cada segmento, ser menor do que o semiperímetro. Tá? Isso é fácil de mostrar. Por quê? Rapidinho a gente mostra aqui, ó. Vamos considerar A sendo menor que B mais C, tá? A, B e C sendo os três lados do triângulo. Se você pegar a igualdade aqui, A igual a A, e você somar, você vai ter 2A sendo igual a A mais B mais C. Tá? Só que A mais B mais C é, na verdade, o perímetro, né? Então, bom, na verdade, 2A vai ser menor que A mais B mais C. Tá? E aí você vai ter que A é menor que A mais B mais C sobre 2. O mesmo raciocínio poderia ser feito para B e para C. E aí você vai ter cada lado do triângulo sendo menor que o semiperímetro, metade do perímetro, já que o perímetro seria 2P. Tá? Muito bem, esse é um fato fácil que vai ser fundamental na resolução do problema aqui. Por quê? Porque isso vai acarretar que você tenha cada segmento desse sendo menor que A sobre 2. Ou seja, AP, repara, o perímetro aqui seria a soma dos três segmentos. Certo? E a soma dos três segmentos
vai dar o comprimento AB, que é A. Portanto, AP tem que ser menor que A sobre 2. AP tem que ser também menor que A sobre 2. E BQ menor que A sobre 2. Tá? Bom, lá na SpaceX, o que eles fizeram? Eles fizeram um segmento de 6. Mas independente do segmento aí, a probabilidade que ele quer não vai ser alterada. Tá? Bom, então nós chegamos à conclusão que esse segmento AP tem que ser menor que A sobre 2. Esse segmento AP menor que A sobre 2. Esse segmento BQ menor que A sobre 2. Então eu posso dizer o seguinte, que AP, X, né, tem que ser X menos o quê? Deixa eu só ser fiel aqui. O A, o segmento todo, menos o X, segmento X mais o Y, né, vai ter que ser menor que quem? Vai ter que ser menor que A sobre 2. Claro, né? Claro. Isso é claro porque se esse segmento AP é X e esse segmento BQ é Y, o todo menos a soma desses dois continua tendo que ser menor que A sobre 2. Tá? E daí facilmente a gente conclui que X mais Y precisa ser o quê? Aí é um algebrismozinho, né? Maior que A sobre 2. Tá? Muito bem. Quer dizer, esse segmento AP mais esse segmento BQ, que é Y, tem que ser maior que A sobre 2. Tá? Muito bem. Com isso aí, os favoráveis, né? Os casos favoráveis deverão ser o quê? Casos favoráveis, eles serão favoráveis. Eles serão obtidos a partir dessa região, x mais y menor que A sobre 2. Tá? Esses são os casos favoráveis. E os casos possíveis? Os casos possíveis vão exigir o quê? Bom, a única coisa que eu preciso ter para os casos possíveis é que x mais o y, né, seja menor que quem? Menor que A, né? Não pode superar A. Tá? Não pode superar o segmento todo. Beleza? Então a ideia do problema é essa. Tá? Você tem o segmento AB, extremidades A e B, chamei de A. O AP chamei de X, o BQ eu chamei de Y. A gente precisava saber essa pequena propriedade, ou então demonstrá-la rapidamente. Quando você tem 3 lados num triângulo, tá? Cada lado tem que ser menor que o semiperímetro. O perímetro aqui seria A. Esse pedaço mais esse pedaço mais esse pedaço, dando A. Logo, como cada parte tem que ser menor que o semiperímetro, isso seria menor que A sobre 2, menor que A sobre 2, menor que A sobre 2. Daí o segmento todo, A menos x mais y, lembrando, vai ser esse pedaço aqui mais esse, né? Precisa ser o quê? Menor que o A sobre 2, que é o terceiro, né, lado do triângulo. E daí você tira que x mais y precisa ser maior que A sobre 2. Tá?
Então, os casos favoráveis, eles vão surgir dessa região, x mais y menor que a sobre 2. E os casos possíveis da forma x mais y menor que a. A partir daí, a gente pode visualizar o problema assim, ó. Podemos visualizar o problema assim. Pegue um par de eixos, tá? O problema está, inclusive, resolvido no livro. Pega um par de eixos, x e y, certo? E, né, trace a reta x mais y igual a A. Essa reta aqui seria a reta x mais y igual a A. Olha, esse ponto aqui, quando x é igual a zero, esse segmento OY é A. Quando y é zero, esse segmento, chamar aqui, deixa assim mesmo, tá? Esse ponto aqui, esse aqui, vai ser A também, né? Quando y for zero, x é A. Tá? Logo, os casos possíveis estão aqui, ó. É a área desse triângulo. É a área desse triângulo. E a área desse triângulo, qual é? É base, produto dos catetos, sobre 2. A vezes A sobre 2. Volto a repetir, tá, gente? O problema não depende nunca do tamanho do comprimento. Independente, a probabilidade vai ser sempre a mesma. Bom? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um ponto aqui, deixa eu pegar os mesmos pontos QPR, tá? Q, P e R. QPR. Q, P e R. Que serão pontos médios, tá? Serão pontos médios. Bom, se serão pontos médios, obviamente, o que vai acontecer? Esse segmento QP vai ser A sobre 2. Esse segmento aqui, PR, vai ser metade aqui, ponto médio, né? Ponto médio, então, paralela, metade, tá? E você vai ter uma reta passando aqui, ó. Que a reta é o quê? X mais Y igual a A sobre 2. Certo? X mais Y igual a A sobre 2. Muito bem. Então, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com dois triângulos aí. Né? Com dois triângulos. Os casos favoráveis vão corresponder a esse triângulo aqui, ó. A área aqui, ó. Essa área. Certo? São os casos possíveis. Repara que nós temos três retas aqui. Essa reta, tá? É a reta x mais y igual a A sobre 2, né? Quando o y for zero, o x vai ser A sobre 2. Quando o y for zero, é o x que vai ser A sobre 2. Então você vai ter essa região aqui sendo os casos favoráveis. Tá? Essa área. Então, calculando a área dos favoráveis, eu vou ter A sobre 2 vezes A sobre 2, produto dos catetos dividido por 2. Isso vai dar A2 sobre 8. É a probabilidade geométrica, né? É a probabilidade geométrica. Tá? Beleza? Muito bem. Só repare que você vai ter favoráveis sobre possíveis, né? Bom, está resolvido o problema. Tá? Por que está resolvido o problema?
Os favoráveis, nós chegamos à conclusão que está aqui, ó, é essa área. Né? E os possíveis é essa área. Então a probabilidade ela vai ser constante e vai ser sempre a mesma. Vai ser A2 sobre 8 dividido por A2 sobre 2. O que vai dar exatamente 1/4. 25%, 1/4. Repara que isso não depende, né? Não vai depender de quem? Do tamanho do segmento que eu pegue. Tá? Por isso, a banca optou por fazer um problema mais simples. Ele fez um problema numérico. O que ele fez? Ele pegou um segmento AB de tamanho 6. Se eu não me engano, foi 6, né? Eu nem lembro mais de cabeça. Mas ele pegou 6. Se ele pegou 6, ele vai ter menor que 2, menor que 2, menor que 2. Mas o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Tá? Fato importantíssimo, aquele que eu mostrei no início. Quando você tem um triângulo qualquer, de lados A, B e C, esse lado A tem que ser menor que o semiperímetro. Tem que ser menor que P. Admitindo o perímetro sendo 2P, tá? Se você chamar o perímetro de P, você vai ter A sendo P sobre 2. B tendo sendo menor que P sobre 2 e C menor que P sobre 2. Fato esse que a gente provou ali rapidamente no início do vídeo, de uma forma bem tranquila, bem suave. Certo? Isso aqui era fundamental, porque daqui a gente vinha para cá. Então esse segmento AP, né? A soma dos três lados vai ser A, vai ser o perímetro. Menor que a metade vai ser A sobre 2, semiperímetro. Então AP, AB e BQ. Certo? A partir daí é só fazer a construção, né, das regiões que servem. E identificar que os casos possíveis são os casos que estão, né, abaixo, nesse semiplano aqui, ó, x menos y menor que a. Então, seria esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo retângulo. E o outro triângulo, que seriam os casos favoráveis, é essa região aqui, ó, tá? Acima dessa reta aqui, limitada por essas três retas. Essa seria a reta y igual a A sobre 2, essa seria a reta x igual a A sobre 2, e essa aqui seria a reta x mais y igual a A sobre 2. Beleza? Então, gente, mais uma vez eu quero deixar claro aqui que aí não vai nenhuma censura, né, a banca da SpaceX pelo fato de ter usado uma questão que consta num livro. Tá? Isso aí é um fato normalíssimo, tá? Muito normal. A questão não está, inclusive, nem copiada, ela está adaptada. Tá? Isso é extremamente compreensível, do meu ponto de vista. Tá? Não é nenhuma crítica. É apenas mostrando aos futuros candidatos, né, que é importante você dar atenção a outros livros. Certo? Procurar outros livros, fazer bastante exercício. Quanto mais exercício você faz, né, maior a probabilidade de aparecer alguma coisa parecida com o que você já fez. Né? É isso. A função desse vídeo é exatamente essa. É chamar a atenção dos candidatos. Tá bom? Gente, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até o nosso próximo vídeo.